A Corte Especial do STJ rejeitou, por maioria, recurso do ex-procurador da República, ex-deputado federal também, Deltan Dallagnol, e confirmou a suspensão de liminar que barrava a tramitação de procedimento contra ele no TCU. Com a decisão, o Tribunal de Contas poderá dar continuidade à tomada de contas especial que apura o suposto recebimento irregular de cerca de 2,8 milhões de reais em diárias e passagens por Dallagnol durante a sua atuação na força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O processo foi aberto em 2020, depois de representações de congressistas e do Ministério Público junto ao TCU. Em agosto de 2021, o ministro Bruno Dantas determinou a análise da diferença entre os valores pagos e o custo que haveria caso os procuradores tivessem sido formalmente removidos para Curitiba. Agora, qualquer coisa deve ser investigada. Ninguém está acima da lei, pode ter o nome que queira, pode ter o cargo que queira, mas nós devemos lembrar que Lava Jato hoje virou palavrão. Tudo que foi na Lava Jato, está todo mundo solto, em qualquer momento vai pedir que a gente devolva o dinheiro, sendo que eles aceitaram que tinham roubado, que eram corruptos e que essa corrupção teve sempre duas partes. Você tem, eu quero corromper o professor e o professor tem que aceitar. Se não aceitou, é grau de tentativa. Mas se aceitou, tem um corrupto ativo que paga e um passivo que está recebendo dinheiro. Não é uma sensação de perseguição política, Ana Paula, porque devemos lembrar, o deputado, ex-deputado, foi cassado, 345 mil votos jogados no lixo, em que alguém decidiu que o eleitor é um trouxa, que votou errado. Então vamos anular isso e agora tem que começar de tudo de novo. Qual é a tua visão sobre esse assunto? Para mim, não é uma sensação de perseguição política, é uma perseguição política. Até pela forma de dar a notícia, que ele teria recebido de forma supostamente irregular 2.800.000 reais em diárias e passagens. Eu gostaria de lembrar para a nossa audiência que essa força-tarefa durou no mínimo 7 anos, porque depois ela foi transformada em outro procedimento. Mas a força-tarefa durou no mínimo 7 anos. Isso significa que entre passagens, hospedagens e diárias, esse valor teria sido R$33 mil por mês. Porque ele não estava, se não me engano, alocado em Curitiba. O que está se discutindo é que se ele tivesse formalmente sido transferido para Curitiba, esses valores seriam bem menores. Mas do jeito que passa a notícia, parece que o Dallagnol pegou R$2.800.000 e enfiou no bolso, como fazem, né, muitos dos atuais denunciados aí do INSS, que roubaram os velhinhos, os sindicatos. Não, ele não colocou R$2.800.000 no bolso. Ele usou durante 7 anos de Operação Lava Jato para custear passagens aéreas, hospedagem e as diárias, que são próprias também quando a pessoa se desloca, o servidor público se desloca para outro município ou outro estado, além da passagem da diária, além da passagem e da hospedagem, também tem a diária. Então, nós estamos falando de R$33 mil, mais ou menos, por mês, o que daria R$1.100 por dia de hospedagem, passagem aérea e a diária. Então, não é nenhum assalto à nação brasileira. Precisa verificar se tem irregularidades? Precisa. Mas o cartão corporativo do Lula, com 100 anos de sigilo, gastando aquele valor que a gente já fez umas contas aqui, que não chega nem perto disso, é que deveria realmente ser investigado pelo TCU. O interessante é que esses órgãos fiscalizadores, como a Ana falou, nenhum deles está preocupado com os gastos da Janja. Claro. Exato. E muito pelo contrário, são legitimados porque ela é a acompanhante do presidente da República. Ou seja, essas preocupações eles não pegam com algo que quando você coloca na mesa, você percebe que é infinitamente maior do que os gastos que estão atribuídos, que foram apropriados indevidamente pelo Deltan Dallagnol, que não fez nenhuma apropriação indébita. Isso é fato, é só observar. Que tem que ser investigado. Isso claro, tem que ser. Mundo. Até por uma razão muito simples. Como eu acredito mesmo na democracia. E democracia é o povo
povo cuidando dos seus empregados, chamados representantes. Eles têm que ser investigados até se espirrarem. Ponto. Até por eu acreditar nisso. Só que tem um detalhe. Por que eles não aplicam esse peso para a Janja? Por que eles não aplicam para o Lula? Por que eles não aplicam para todos aqueles ministros? Por que eles não aplicam para a Aniele? Por que eles não aplicam para todas as pessoas que estão viajando para lá e para cá? Para fazer nada. Você está referindo a Aniele Franco? Aniele Será? Franco? Ah, porque eu tenho um comentário sobre a Aniele Franco. Daqui a pouco. E a preocupação dessa perseguição política em relação ao Dallagnol é que eles já cassaram o mandato dele e agora eles estão direcionando para a morte financeira, porque se ele for condenado, esses 2.800.000 que na verdade foram gastos porque ele estava trabalhando, ele não se apropriou desse dinheiro, ele vai ter que devolver. Então é dessa forma que a ditadura faz com seus opositores. Manda prender, manda calar e faz a morte financeira. No caso Deltan e daquele senhor cujo nome eu não gosto de citar, que era juiz e depois se tornou sei lá o quê, esses dois, quando o atual presidente da República assumiu a presidência, corriam nos jornais que era falado explicitamente, não sei se por ele, então punam os jornais, que ele ia se vingar. No caso do Deltan, é vingança específica. Absoluta. É explícita. Eu quero me vingar desse cara. Ou seja, isso configura perseguição, sim, da minha perspectiva, olhando os jornais. Se me permite, claro, uma pequena por favor. Aquela velha frase, né? Acuse-os do que faz, chame-os do que você é. Exatamente isso que estão fazendo com o Deltan Dallagnol. A cassação do mandato dele foi um absurdo, um processo rápido, um processo que difícil de ver no Brasil, né? Onde ele respondia uma questão administrativa dentro da instituição dele, que poderia levar a uma demissão, que poderia levar a um processo, que poderia levar a uma inegibilidade. Então, assim, suposição em cima de suposição. Se meu avô fosse mulher, eu não tinha... Pô, claro, é mais ou menos isso. Entendeu? Então, absurdo em cima de absurdo. O Deltan já sofreu isso quando ele foi eleito deputado federal e, novamente, está sofrendo uma perseguição. Detalhe, um processo da Lava Jato, né? Todo um processo que mensura-se um rumbo de 42 bilhões de reais, que recuperou, se não me engano, cerca de metade disso, 20 a 25 bilhões, foi recuperado para os cofres públicos. Um trabalho que hoje, infelizmente, não tem mais ninguém preso, né? Agora, quem está sendo perseguido era aquele que cumpriu sua missão, que fez por onde, que honrou, e agora está sendo perseguido e exposto, né, na mídia e nas notícias, infelizmente. Mais um caso, sim, de pura perseguição.